Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade, o ensejo renovado, que nos permite aqui estarmos reunidos para estudo do livro de Gênesis, à luz da doutrina espírita. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz do entendimento para a realização do melhor ao nosso alcance. Que os nossos estudos sejam proveitosos para todos nós, como suporte para nosso progresso aqui na Terra, nossos esforços pela transformação moral e para também os amigos espirituais albergados na casa que queiram estudar conosco. Que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia envolvam-nos a todos hoje e sempre. Sim. Muito bem, então nós vamos dar continuidade. Boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo de Gênesis. Boa noite. E Moisés. Hoje nós vamos a partir do versículo 24, que nós já estudamos, nós vamos trazer aí alguns apontamentos complementares. E vamos então entrar no estudo do capítulo 4. Então vamos lá. Então, capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti, e se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Boa noite. Boa noite. Muito bem, na semana passada nós estudamos o versículo 24 do capítulo 3. Então nós vamos só repassar aí alguns apontamentos para nós então entrarmos no versículo 24. Então o versículo do capítulo 4. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamada, e andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós chegamos a comentar bastante. E havendo lançado fora o homem, nós inclusive falamos que nós aqui, por exemplo, fomos lançados da Europa nas Américas, as Américas representando o Novo Mundo, repleto ainda do... É que é aqui? Não é aqui não, é na página 19 ainda. Aqui, ó. Página 19. 19? É na outra página, nós voltamos na página 19, tá? Página 19. Estou fazendo uma recapitulaçãozinha aqui, tá? Eu não tenho esse aqui, não. Não é aqui, não tem não. Não, você tem, você já te dei, mas você deve ter guardado, entendeu? Se a página 19 você tem. Então, Atrás, não, só na frente. Lá na frente.
As Américas, então, representando aquele continente, repleto ainda dos povos originários, os povos ainda dos nossos irmãos mais simples que viviam nas florestas, iriam receber, então, o auxílio dos europeus para receber novos conhecimentos. E havendo lançado fora Legal. o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. No livro do Apocalipse, no capítulo 12 do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, nós vamos encontrar o seguinte, só para título de comparação: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nós estudamos isso no estudo de Apocalipse. Então aqui nós temos o seguinte, e havendo lançado fora o homem. Então, e aqui no Apocalipse foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Então existe uma diferença entre aqui só a título de exemplo, né? Entre o lançado fora, e o precipitado. O precipitado, nós estamos assim, por exemplo, você chega na beira de um abismo, e está ali na beira do abismo olhando o que tem lá embaixo. Aí você pode precipitar-se no abismo, não pode? Aí o que vai perguntar é o seguinte: o que você estava fazendo na beira do abismo? Não é? Então é como a gente está na iminência de cometer algum erro. Sabendo que é um erro, a gente está ali na beira no limiar. Você sabe que é errado. Correndo risco, né? Você sabe que é errado. Não deveria, mas você pode precipitar a situação. Então, é como o caso de você andar armado. Você andar armado, ter uma arma de fogo. Foi um problema. Você pode adquirir problemas maiores para você se você não é uma pessoa autorizada a andar com arma de fogo, legalmente falando. Mesmo legalmente falando, se você não é agente de segurança. Porque para um cristão convicto do que Jesus veio fazer na terra, usar arma de fogo é um contrassenso. Um contrassenso. Certo? Falta de fé, falta de confiança, pouca aplicação na prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, porque essa é a nossa coraça, né? O Paulo ensina. Coraça da caridade. O amor é ação. Então, porque quando nós somos lançados fora pela providência divina, no caso dos espíritos que vieram em exílio, é porque eles precipitaram a sua queda. Não em uma existência, mas em várias. Vários séculos cometendo os mesmos erros, não se transformaram, não se arrependeram. Então, eles precipitaram esse lançamento. Então, havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Os querubins no plano interior são os conhecimentos que nós adquirimos. O conhecimento espírita representa para nós o querubim. Querubim é o quê? Querubim é o anjo, Aonde? vigilante na nossa intimidade. Porque o querubim de fora, o anjo de fora, ele pode nos inspirar alguma coisa. E essa inspiração só vai encontrar morada no coração se nós estivermos sintonizados com aquelas propostas.
Se nós não estivermos sintonizados com aquelas propostas, a inspiração vai ser como uma semente que caiu no terreno pedregoso, em que as pedras representam múltiplos interesses que predominam na intimidade, predominam interesses materialistas que vão repelir aquela inspiração. Os querubins ao oriente do Jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor, que além de toda a sua grandiosidade, componente iluminativo. A espada tem 2 gumes, ela mata o homem velho e gera uma nova vida. Simbolizando aí também, simbolizando a palavra, para guardar o caminho da árvore da vida. Então é o controle, então os querubins, o conhecimento, os amigos espirituais, a espada, a palavra do ensinamento, a lei na sua grandiosidade, guardam o caminho da árvore da vida para que o controle, para que os erros anteriores não se repitam. Então, esse é o nosso controle. Certo? É como se houvesse agora um cerceamento, né? É um cerceamento benéfico. Sim, Nós não estamos falando do cerceamento da lei, não. Estou falando aqui do cerceamento benéfico, que é o cerceamento que nós vamos nos impor a partir do conhecimento adquirido. Quando você se transforma. Entendi. Não, a transformação é consequência. Antes da transformação tem a luta consciencial. Sim. Então a transformação é o resultado. Enquanto não tem resultado, tem luta. Que é proposta aí por esse conhecimento, que é essa espada aí. Ó. Não é isso? Então, o capacete da esperança, espada da palavra e a couraça da caridade. O caminho da árvore da vida que Jesus abriu para nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso aí é a abertura do caminho para o caminho da árvore da vida. A vida em abundância que depreendemos que é aquela vida que Jesus exemplificou. Que é a vida que elimina reencarnações. Necessidade de reencarnações. Elimina o medo da morte. Elimina o receio de desencarnar, por exemplo, no nosso caso. Elimina o apego. Não é? Porque muitos companheiros, mesmo espíritas, com conhecimento, com militância, sofrem no mundo espiritual por causa do apego aos familiares. Certo? E ficam presos, requerendo ainda cuidados. Então nós estamos trabalhando aqui que é para adquirirmos esse desapego, entendendo que familiares, filhos, esposa, mães e pais são irmãos em evolução, filhos de Deus. Para que quando a gente desencarnar, não fiquemos presos a eles, até perturbando às vezes. Minha mãe, quando morreu também, ela tinha 100 anos. E eu sonhei com ela estava jovem, bonita. Então, andando, caminhando para todo lado. A vida é abundância. A vida é abundância. Essa vida aí que nós estamos trabalhando para desenvolver o mundo. Não quer dizer com isso que nós vamos abandonar os familiares, sermos indiferentes? Não. Só compreender que eles são irmãos em evolução. Isso mesmo, irmãos em evolução. Irmãos em evolução, espíritos criados por Deus. Porque o grande problema é o sentimento de posse. Isso mesmo. Porque
Ah, minha mulher, meu marido, meus filhos. Aí chega no mundo espiritual, Isso mesmo. ficamos lá presos. Certo? Então, a vida é abundância, a vida que liberta. Então, tá certo? Então vamos entrar no 24. Então, no capítulo 4, versículo 1. Aqui a gente pode fazer até uma certa análise aqui, é o seguinte. Esses 3 primeiros capítulos são os capítulos das causas. Agora nós vamos entrar no capítulo das consequências. Da obra concretizada. É como se fosse naquela escala setenária, o 3,5. Metade da caminhada. As causas, depois os efeitos, que são as obras. Então, versículo 1, capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. Vamos lá então por partes, como sempre fazemos aqui, segundo o nosso sistema miudinho. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Então vamos lá. Coabitou, conjugou, fundiu-se. Então conheceu aqui no campo bíblico significa comunhão, a conjunção carnal. No plano filosófico é a comunhão entre razão e sentimento. E tem que haver uma comunhão entre razão e sentimento para que a gente tenha o equilíbrio e a vida e a abundância. Estou falando do quê? A proposta espírita que nós estamos interiorizando, ela tem que se expressar pelo sentimento, que representa aqui a esposa do casal, razão e sentimento. Matriz dos filhos, geradora dos filhos, das obras. Os filhos que são pensamentos, palavras e ações. Tá? Das obras. Então, para que haja obra consentânea com o aspecto filosófico do Espiritismo, é preciso que o sentimento esteja de acordo. Vamos lembrar daquela questão do Livro dos Espíritos, questão 893. Há virtude sempre que resistimos ao mal. Quando nós resistimos a alguma atitude que já não está mais de acordo com o que nós estamos estudando, existe virtude já, a da resistência. Mas o objetivo é a eliminação daquela tentativa, que só vai vir com o tempo. Quando eu substituir aquela tendência por uma outra tendência melhor. Aí é o saneamento. Nenhum de nós aqui, por exemplo, é tentado a matar alguém, é? Alguém aqui é tentado a matar alguém? Não. Porque se tiver alguém aqui que é tentado a matar alguém, precisa tomar cuidado. Precisa forçar a vigilância. A situação está feia. Por isso que eles não deixou entrar para a polícia, não. Você já falou isso. Eu te falei. Vamos avante. Então, só quando o sentimento consegue concretizar aquilo que a razão propõe, é que o casamento é perfeito. Senão, de vez em quando vai nascer um filho teratológico, de vez em quando vai ter um aborto, vai sair uma obra, o filho teratológico é uma obra estranha. Uma reação estranha que você tem, a pessoa olha assim, mas ele não é espírita. Certo? Entendeu?
Mas isso faz parte da nossa história ainda. Ninguém desanime, não. Faz parte da nossa história. Então, conheceu do ponto de vista aqui que nós estamos estudando é identificação do sentimento que surgiu. Identificação. Porque a gente vem evoluindo, os instintos e os sentimentos são a força para progredir. Então nós viemos evoluindo no plano aí da inconsciência dos instintos e dos sentimentos. Quando a razão vai se abrindo, nós vamos tomando consciência dos sentimentos. Tomando consciência. Mas aí começa outro bom trabalho. Tomar consciência, nomear, identificar, para depois mudar aquele sentimento. Então é importante o conhecimento desse sentimento. Hoje a psicologia, a psiquiatria nos ajudam aí a identificar os aspectos aí que estão recônditos e que muitas vezes, né, muitos de nós não sabemos como lidar. Então, a psicologia, a psiquiatria ajuda. Mas a doutrina espírita é uma ferramenta que nos ajuda a trabalhar. É óbvio que nós podemos e devemos buscar a ajuda da psicologia e da psiquiatria, mas se não podemos associar o conhecimento espírita e a prática do bem, nós vamos dar passos largos aí. Então, a razão e o sentimento habitam a mesma casa mental. Mas nós estamos trabalhando aqui com o quê? A razão identificou o superconsciente. Quando a nossa razão já concorda que Jesus é o tipo mais perfeito, o modelo guia, então a nossa razão já identificou um padrão superior de conduta. Mas o nosso sentimento ainda está fortemente vinculado ao subconsciente. Então aí vão surgir os conflitos naturais, promotores da evolução. Porque não tem como nós evoluirmos sem tomar conhecimento de sentimentos, do que eles significam, qual o impacto deles na nossa vida, o que eles estão gerando. Não tem como evoluir sem esse conhecimento. Então nós estamos aqui trabalhando para evoluir, entrar nessa evolução consciente. Evolução consciente, tá? Consciente. Evolução consciente, identificando sentimentos. Consciente, a gente está voltado para a nossa consciência também, onde é que está escritas as leis de Deus. Né? Elas estão escritas lá desde que a gente se conscientize. Se conscientize, né? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. A partir do momento que a sua razão, Isso. veja bem, a partir do momento que a sua razão se abre para o conhecimento. Para o conhecimento. Da lei. Da lei. Isso mesmo. Porque se a sua razão não se abre para o conhecimento da lei, são os 10 mandamentos, Isso. você continua agindo segundo os instintos primitivos. Primitivo, isso mesmo. Porque os instintos são leis naturais. Isso mesmo. Instintos são leis. São leis naturais, que nós vamos transformar em virtudes. Virtudes. Estão dentro de nós. Mas nós ainda não tomamos conhecimento. Nem consciência. A gente tem que ter conhecimento, né? Por isso que Jesus também falou, conhecereis a verdade. Sim. E a verdade vos A libertará. verdade que trazemos dentro de nós dos milênios. Isso mesmo, dos milênios. Dos milênios. verdade, né? Que precisa ser a verdade da nossa evolução. Da nossa evolução. Porque Jesus falou, conhecereis a verdade A vos verdade que libertará. nós trazemos do Do passado. passado. Das várias existências. A gente traz uma verdade. Isso, é verdade.
que é o que nós vivenciamos. Vivenciando. O instinto de matar, por exemplo, vem de onde? De onde que vem o instinto de matar? Da humanidade. De onde que vem? Tem ignorância, né? Não, lá dos planos animalizados. Animalizados. Os animais não matavam para Os sobreviver? animais matavam mesmo. Quando o princípio inteligente chega na humanidade, faixa da humanidade, ele traz o instinto de matar, não desaparece. Isso mesmo. Não desaparece. Não desaparece. Aí chega Moisés, se apresenta para você, Moisés, para mim, para todo mundo, não matarás. Então você, opa, eu gosto de matar, tem que parar de matar. Isso mesmo. Aí a lei está na consciência agora. Entendeu? Isso mesmo. Agora a lei está na consciência. A lei está na consciência. Antes não estava, antes você agia Isso mesmo. segundo a lei natural. A doutrina espírita ajuda muita gente, né? Ajuda demais. Né? A Ajuda doutrina demais, Ajuda né? demais. É. Nossa. Então, se a nossa razão já identificou o superconsciente, que é Jesus, o sentimento tem que acompanhar. Por isso que os Espíritos falam, por exemplo, André Luiz fala que nós precisamos nos afeiçoar ao Espírito de verdade. Se nós não afeiçoarmos, nós não vamos seguir aqueles ensinamentos. Porque a gente segue quem a gente se afeiçoa, gente. A gente segue a quem nós nos afeiçoamos. Isso mesmo. O elemento pode amar Jesus. Ah, eu amo Jesus lá no templo. Mas na vida privada ele segue qualquer um aí que está de acordo com a linha de pensamento dele. Não sei se vocês estão entendendo. Aonde eu quero chegar? Ah, o mundo está complexo. Olha as mentalidades, mas são as mentalidades com as quais a maioria da população se afeiçoa. Então elas predominam. E aí, como é que nós ficamos? Ah, eu quero a regeneração. O Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Mas nós não seguimos a Jesus, não admiramos seus pensamentos, não praticamos suas palavras. Como é que nós queremos que o Brasil se torne? Se na vida prática a gente se afeiçoa a outros opostos a Jesus. Então, nós ficamos nesse dilema. E na vida. Até quando vai isso? Os Espíritos falaram na sexta-feira, né? Nós não lembro do nosso diálogo na sexta-feira? Eu com aquele irmão? O irmão falando que o mal não chegou ainda no ápice. O livro dos Espíritos é claro. É preciso, os livros dos Espíritos falam assim, no passado, né? Fora preciso que o mal chegasse ao excesso para que o homem sentisse a necessidade de reforma. Como isso não aconteceu ainda, o homem não sentiu necessidade de reforma, porque o homem ainda quer impor a lei do mais forte, então o mal não chegou no excesso. Quando é que vai chegar no excesso? O mal já chegou no excesso dentro do nosso coração? É a pergunta que ele tem que fazer. Se nós já estamos nos reformando, como é que a gente quer que o mundo se reforme se nós, coletivamente falando, não nos afeiçoamos ainda ao Jesus, ao Espírito de verdade, ao Espiritismo? Então, ficamos aí nesse dilema. Então, o sentimento é muito importante. Nós já falamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre falamos e sempre repetimos, tá? Todo pensamento mal resulta de uma imperfeição da alma. De onde que os Espíritos tiraram esse ensinamento? Jesus.
Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Procedem dos nossos sentimentos. O falso testemunho hoje tem um nome moderno, fake news, que muita gente gosta de divulgar por aí. Falso testemunho. Então é do coração. E a pessoa às vezes não faz o link, né? Ele fala do falso testemunho da Bíblia, mas acha que a fake news é uma coisa natural, que é adequada, né? Aí desvincula, né? Adequada segundo, Para ele, né? segundo aquela ideologia a qual ele se afeiçoa, mas que é oposta que Jesus ensina. Pois é, sim, estou falando. E aí? Aí os elementos vão para o templo, vão para as casas espíritas, orar, dar paz, tomar paz. Mas na vida privada tem essa dicotomia. Como é que nós ficamos? Não é isso? Então, o resultado é o que nós vemos. Desobediência para todo lado. Falta de respeito às leis. Não é? Com respeito às leis, Jesus pegou a moeda lá e perguntou: de quem que é essa ficha aqui? Dá a César o que é de César. Não temos leis? Vamos respeitar as leis. Não é? É muito difícil, não vivemos um momento muito difícil. Porque do Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Isso aqui quem não observa os 10 mandamentos pratica isso aqui. Faz uma análise aí. Jesus está falando do quê? Que do coração procede a desobediência aos 10 mandamentos. Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho todo ele voltado para o autoconhecimento. E Emmanuel, por exemplo, no livro Vinha de Luz, capítulo 29, vai dizer assim: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Então, a vida que nós queremos, ela tem que ser consequência dos sentimentos que nós vamos gerar. Porque se eu sou um elemento que eu não... extremamente egoísta, que não concordo com os 10 mandamentos, eu não vou conseguir viver numa sociedade ordeira, em que as leis são estabelecidas para garantir a convivência harmônica da maioria. Certo? É um conformado por natureza. Parece um postulado, né? A vida reflete o que a pessoa pensa, o que é o sentimento. Porque o mundo aí fora aí é reflexo dos sentimentos coletivos. Exato. É dos sentimentos coletivos. Não é? Eu já disse aqui, vou repetir. Teve muitos companheiros nossos espíritas afirmavam que depois do ano 2000 só iriam reencarnar espíritos superiores aqui na Terra. Eu escutei isso, não. E aí? Aconteceu isso? É uma afirmação precipitada na pauta do misticismo, da falta do estudo, falta de conhecimento da lei de evolução. A lei de evolução, nós mesmos não estamos conseguindo ainda aquela transformação ideal. Como é que a gente vai exigir que
a partir de uma data reencarna só o espírito superior se nós ainda não, coletivamente, não estamos atraindo esses espíritos em grande quantidade. Nós estamos atraindo a outra turma. Basta estudar a questão 1018 do Livro dos Espíritos, para nós vermos quem é que nós estamos atraindo. Vou voltar, mas qual que é o link com Mateus que você falou? Mateus 15, 19. Mateus 15, 19. Então, o nosso desafio aqui na nossa existência é a transformação de sentimentos. Para nós aí escaparmos dessa escravização à lei de causa e efeito. Porque os sentimentos imperfeitos, mantidos, nos escravizam à lei de causa e efeito. Então vamos precisar voltar para reajustar, aperfeiçoar. Então Adão já conheceu Adão a Eva, sua mulher. Vamos lembrar que Adão já havia nomeado os animais do campo, certo? Agora, identificava o sentimento, que é uma atriz dos acontecimentos. Então, os acontecimentos, conforme nós aprendemos aqui com Jesus, inclusive, os acontecimentos procedem dos sentimentos. O sentimento, de acordo com aquela equação de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Da mente, que é o espelho da vida. O espelho capta e reflete a imagem, a mente também. A imagem entra pelos olhos e sai o quê? O reflexo do nosso coração. O reflexo esboça a emotividade. Aí eu vou dar um tiro naquele elemento ali, porque ele bloqueou a minha passagem aqui. Eu quero passar agora aqui e esse caminhão de lixo está me impedindo de passar. Então, se eu sou muito egoísta e muito narcisista, eu vou, então, permitir que o sentimento gere um pensamento. Certo? Então, o reflexo esboça a emotividade, e a emotividade plasma a ideia. Olha a ideia que vem. Vou dar um tiro nesse elemento aí. Está atrapalhando minha passagem. A ideia determina palavras e atitudes que comandam as ações. Aí a ação vai ser válvula libertadora do espírito ou algemas que vão nos aprisionar a consequências. Não é? Prisão, cadeia, no plano imediato e no plano futuro. Então, se a gente tem uma arma no carro, nesse momento você pode... Não é? É muito triste isso aí. E ela concebeu. Então aqui é o seguinte, a razão aqui, que já tinha a razão representada por Adão, já tinha ouvido Deus várias vezes, não tinha? Me disse Deus. Não tinha? Mas não houve uma desobediência? E não ouviu lá os sentimentos antigos? Então, e ela concebeu. Então houve uma concepção.
que é a obra, que é a ação, gente. É a ação. No caso aí foi o tiro que a pessoa deu, tirou a vida do outro. A concepção. Então, mas nós produzimos aí nós produzimos, pela lei de reprodução automática, todos produzimos naturalmente frutos e obras segundo determinados preceitos filosóficos. Preceitos filosóficos aos quais nos afeiçoamos. Então o sentimento está sempre no comando. A gente precisa entender. Porque o materialista crasso, o cético crasso, ao ouvir algum ensinamento espírita, o que ele vai falar? Isso aí não existe, isso aí é ilusão daqueles que não tiveram sucesso na vida, então buscam uma compensação ao fracasso no misticismo. Você já deve ter ouvido alguma coisa parecida com isso na sua carreira, não já? É o sentimento que dita. E segundo esse sentimento, eu vou procurar a filosofia que mais esteja consentânea com o que eu quero e gosto. Né? Então, feliz daqueles de nós que se afeiçoaram de cara por Jesus nessa existência, quando nós somos chamados para o Espiritismo. Significa que já demos um passo aí no passado. Embora a nossa dicotomia, a nossa dificuldade, a gente já tem afeição, não por Jesus, tudo bem pelo homem, que é um irmão nosso, mais avançado, mas pelo que ele representa. Então já é um avanço. Ela concebeu e teve a Caim. Então, quem é Caim? Caim representa quem que reencarnou? Caim representa, porque aqui nós estamos sempre trabalhando, gente, não é com aquela ideia de que Deus criou o homem do barro e da costela fez a Eva, aí teve o Caim. Não, nós estamos lidando aqui com grupos de espíritos. Adão é um grupo, Eva é outro grupo, Caim é outro grupo e Abel é outro grupo. Caim é o grupo da serpente que estava desencarnada ali influenciando. Então, houve uma imantação psíquica. Houve um conúbio espiritual. Então, quem é que reencarna primeiro? Caim, o grupamento, serpente. O sentimento estava ouvindo a serpente. Não estava ouvindo Deus, né? Porque Deus falou, não coma desse fruto. A serpente, não, pode comer, não tem problema nenhum. Quem que Adão tinha que ter ouvido? Não é Deus? Desobedeceu. Aí foi na onda do sentimento. O sentimento queria a complicação, né? Que é o prazer imediato. Foi na onda da Eva. Que é o sentimento dele próprio. Que é o prazer imediato. Então, que representou aqui cedeu a influência espiritual. Tem influência espiritual boa e influência espiritual que quer te levar. Você está lá na beira do precipício, entendeu? Você está assim, me empurra que eu quero cair. Entendeu? Me empurra que eu quero cair. Aí, você percebeu? Aí caiu, veio Caim. A serpente reencarnou. Só que os dois caíram, né? Porque a serpente que estava lá, o grupo desencarnado influenciando, achando que ia gerenciar aquela turma ali de fora, ali, sem reencarnar, e matou psiquicamente. Ela teve uma gestação. Quem é que reencarna? Quando tem a formação da célula ovo,
é quem está imantado ali já, psiquicamente, é o primeiro. Sim. Reencarna. Então ele precipita a reencarnação. Então ele precipitou a reencarnação. Que é a reencarnação em bases naturais, gente. Toda reencarnação se dá por bases naturais, mas tem as reencarnações planejadas pela misericórdia. Também se dão em bases naturais, mas tem um planejamento nas colônias espirituais. As bases naturais clássicas que nós estamos falando aqui são aquelas que acontecem aí nas atrações entre pessoas segundo o ramirrão da vida. E os espíritos vão reencarnando na pauta da lei natural. Certo? Então quem se entrega às paixões aí, em grande escala, oferece essa oportunidade de reencarnações naturais. E se deixa levar pelos desejos, não tem um controle. Então, o negócio é muito sério. Então, isso aí também está na pauta da questão 1018 aí que eu citei. Está na pauta. Estudar, meditar com calma nessa pergunta aí, a resposta dos espíritos. Ela traz uma revelação importante ali. Então, a vinculação magnética pelo campo do pensamento permitiu a reencarnação desse grupo desencarnado que influenciava. Que é como acontece com todo processo obsessivo. Então, se tem um espírito querendo se vingar de uma irmã, perseguindo a irmã, certo? E precipita ali uma relação sexual ali, na base do impulso, e ocorre a gravidez, quem é que reencarna? O obsessor. Certo, Eu gente? vi um caso desses dias mesmo. O obsessor que reencarna. Do irmão. Então foi por isso que eu reencarnei. Então, faz pressa então, faz oração. Então, está na pauta da lei natural. O mal é seu próprio remédio. Então, aquela convivência ali de mãe e filho vai ser boa para os dois, tanto para o obsessor quanto para quem estava sendo obsidiada. E para o pai também. Certo? Então, primeiro reencarnou o Caim, que representa o grupo da serpente. É o grupo da complicação, certo? O grupo da complicação. E depois virá o Abel. O Abel é outra história, né? Nós vamos ver. Então, o Caim representa, amigos, o nosso plano de subconsciência, nossa subconsciência, nosso passado. Somatório da nossa evolução. Recebe o nome de Caim. Tá? É uma concretização da nossa obra ainda complexa no mundo, como nós vemos aí. O mundo aí tem muita coisa boa acontecendo no mundo, tá? Muita coisa boa. Tem muita gente buscando melhorar o mundo. Muita gente buscando melhorar o mundo. Mas, infelizmente, tem muita gente atrapalhando o progresso. Mantendo ainda o escândalo. Mantendo ainda a dificuldade. Então,
nós estudamos, por exemplo, aí, dar uma pesquisada como é o padrão de vida nos países da Escandinávia, nós vamos ver que tem muita coisa boa acontecendo. As leis na Suíça, as leis, como são as leis, como são os benefícios sociais, porque isso tudo é mundo regenerado. Mundo regenerado na prática. Então, tem muitos espíritos que aqui na Terra hoje já estão vivendo no mundo de regeneração. Condições de vida muito boas. Baixos índices de criminalidade, ou quase zero. Cadeias vazias. Tem questões a resolver do ponto de vista filosófico? Tem, mas isso é mais fácil de resolver do que... Mais fácil de resolver numa sociedade bem organizada do que numa sociedade em que os elementos não concordam nem com as leis que existem para garantir o bem-estar de um coletivo, segurança coletiva. É difícil, o assunto não é fácil, não. Né? Se Adão tivesse dado ouvido a Deus, ou sido obediente, quem viria primeiro seria o Abel. O Abel era mais avançado. O grupamento Abel era mais avançado. E o grupamento Caim ia reencarnar depois em meio a um grupamento mais avançado. Só que foi o contrário. Né? O grupamento Caim reencarnou. Então, quando nós damos campo para as imperfeições, os maus sentimentos, o que vai acontecer na prática? Nós estamos impedindo a vida dos bons sentimentos. Estão matando os bons sentimentos. Então, o assassinato simbólico de Abel representa isso, na nossa intimidade. Nós barramos os bons sentimentos e permitimos que os sentimentos ruins permaneçam. Por isso a simbologia do Caim nascer primeiro, né? É porque nós precipitamos a lei de causa e efeito. Aí esse Caim aqui, que representa o grupamento complexo, o que ele representa na sociedade? Os violentos, os criminosos, os tiranos, os déspotas, Os desobedientes às leis, né? os que querem impor sua vontade sobre toda uma coletividade, impor o seu desejo sobre uma coletividade, mesmo que para isso tenha que promover rebeliões, golpe de Estado, desordem, confusão. A gente precisa falar disso. São os desobedientes crassos. Querem impor a lei do mais forte. Aí são insidiosos, fazem conspiração. Utilizam as fake news, falso testemunho. Utilizam as fake news. Espalham a confusão na sociedade. Contaminam tudo. Isso, contaminam. Contaminam tudo. Querem solapar as instituições. A gente precisa entender o processo para a gente compreender o que está acontecendo. E nós não somos instrumentos do caos. O que é necessário que venha o escândalo. Mas ai do homem por quem ele vier. Ai do homem. Então nós não podemos ser nem promotores do escândalo e nem simpatizantes com o escândalo. Não podemos. Não vai para a nossa conta. Isso mesmo. Não é? É, amigo, esse negócio não é fácil, não. Ficar com escândalo, não, né? Não.
Porque aquele que promove o escândalo vai ser pendurado a uma mó de azenha no pescoço, lembra lá da palavra? Mateus 18, capítulo 1 em diante. Por que escandalizar um desses meus pequeninos irmãos? Melhor seria que ele fosse pendurado uma mó de azenha no pescoço que submergisse na profundeza do mar, ou seja, que ele tivesse uma reencarnação obscura. Melhor do que fazer isso. Dos 8 aqui. 18, 1 em diante. 1 a 6. 1 a 7, 1 a 8, né? Que fala dos escândalos. E disse. Com esse. Então o que acontece? Se Abel tivesse reencarnado primeiro, provavelmente nós não teríamos um mundo de expiação, só um mundo de provas. O Abel era os mais avançados. Já tinham compreendido que pisaram na bola, mas como o coração ainda deu vazão aos maus sentimentos, o grupamento Caim reencarnou, e o grupamento Caim quer o quê? Impor a lei do mais forte. Quando reencarna o grupamento Abel, que era o mais pacífico, né? Menos. Então eles foram eliminados. Eu lembrei da parábola do semeador, da semente que cai entre os espinhos, aí os espinhos cresceram e sufocam. Exatamente. É isso que acontece. Esse é o movimento da Terra ainda, de modo geral, tem acontecido, né? Ainda tem acontecido, mas está diminuindo, mas ainda tem acontecido. E nosso tempo está avançado. Na semana que vem nós vamos entrar nesse terreno. E disse, alcancei do Senhor um varão.